Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. E agora vamos dar continuidade às nossas videoaulas, né? Hoje, dando continuidade aos esportes de rede e parede. Hoje nós vamos falar sobre o jogo da peteca. E aí, alguém já jogou de peteca? Acho que sim, né? Galera, ó, a peteca, como qualquer outro esporte, também é bastante importante e hoje em dia é muito conhecida, viu? Vocês vão saber já já, só um minuto. E assim, hoje a gente vai saber um pouco sobre o campo e as regras da peteca, tá bom? Galerinha do nono ano, bora lá. A peteca, ela é um jogo ou uma brincadeira? Jogar peteca não é só uma brincadeira, mas sim um esporte. Um jogador que fica atrás da linha de fundo segura a peteca com uma das mãos e bate nela com a outra, arremessando-a por cima da rede em direção ao campo do adversário. Este deve rebatê-la com apenas um toque a fim de devolvê-la, como em um jogo de tênis ou um jogo de voleibol, né? Muito parecido. A peteca, gente, ela é de origem indígena, então ela já vem muito lá de trás, né? Esse jogo ele teve sua prática regulamentada por muitos anos nos clubes América e Regatas de São Cristóvão do Rio de Janeiro. Então, aqui no Brasil começou no Rio de Janeiro. É comum em clubes esportivos e nas praias, indivíduos se reunirem em círculo, tendo ao centro um elemento que recebe e distribui a peteca aos demais. O objetivo é mantê-la em trajetórias aéreas impulsionada pela palma das mãos. Então, assim, isso que eu acabei de falar é um tipo de brincadeira. Então, eles podem brincar de peteca na praia, né, em algum clube esportivo e vai para o meio quem perdeu aquela rodada. Quem deixou a peteca cair vai para o meio. Então, não deixa a peteca cair e vamos lá. E também a peteca ela é um esporte, sim, regulamentado. Esse aqui é uma quadra, é o campo do jogo de peteca. Ele é representado por dois retângulos de 10 metros de largura. Vocês estão vendo aqui, ó. Dois retângulos com 10 metros de largura por 20 metros de fundo. E separados por uma zona neutra, que mede 3 metros. Aqui a zona neutra é onde fica abaixo da rede. As redes de 1 metro de altura e 10,5 de comprimento limitam essas zonas, né? As duas redes limitam essa zona. Um poste de 5 metros de altura será colocado em um dos lados da zona neutra com uma verga destinada a assinalar a altura dos 5 metros. Mas o mais básico aqui é isso. É uma quadra de vôlei dividida em retângulos e cada lado 2 retângulos e a parte neutra no meio, a zona neutra, certo? A deficiência de material ou de espaço permite-nos adotar a quadra de vôlei, como eu acabei de falar, e aí uma rede ou um cordão deve ser estendido entre os postes a uma altura, 1 metro de altura, a 1,5 metro da rede de cada lado das marcas linhas que constituirão a zona neutra. Então é basicamente isso, a quadra, para se jogar a peteca regulamentada, a peteca, né, profissional. A peteca usa só a mão mesmo, o jogo da peteca. Mas aí no badminton, que é esse que a gente está falando, que necessita da quadra, rebatemos com uma raquete parecida com a de tênis. Mas ela tem um cabo maior e a parte onde a peteca bate é menor. Aqui a raquete, tá certo? E aqui a petequinha que eles jogam com essa raquete. Se não for um badminton, eles podem jogar a peteca na quadra sendo esse estilo de peteca aqui, galera, ó. Tá? Ou aquela peteca tradicional que a gente já conhece da mais antiga, né? A peteca é jogado com a mão, né? Que bate na mão, e o badminton é com a raquete. Como acabei de falar. A peteca ela deve ser de pelica ou de couro maciço, cheia de crina animal ou de serragem, medindo seu corpo 8 centímetros de diâmetro, tendo peso variável de 75 a 85 gramas. Para moças e crianças, pode ser usada a peteca de 65, né? Uma mais levinha. Atualmente, há petecas de fácil confecção, com mar de disco,
de borracha, que é essa aqui que eu coloquei para vocês verem, ó, essa disco de borracha, ó, essa primeira também, as quais também poderão ser usadas. Então, existem toda essa variedade de peteca. A peteca que se joga com a mão, é essa mais conhecida, né, que a gente já viu, creio que todo mundo já tenha visto. Inclusive no Pontes a gente tem peteca, tá? Essas aqui que são jogadas com a mão. A gente só não tem essas de badminton ainda, tá? Futuramente vamos ter, se Deus quiser. Então, badminton já é uma evolução da peteca de mão. A diferença é que ela agora é com a raquete, parecida com o jogo de tênis. Como é que essas equipes do badminton? É um esporte dinâmico, praticado entre 2 ou 4 jogadores, ainda que seja semelhante ao tênis, que usa as raquetes e está dividido por uma rede. Ele possui as suas próprias peculiaridades. Ao invés de uma bola, é jogado com uma espécie de peteca, que não mais chamada de peteca, ela é chamada de volante ou bird, certo? Então, no badminton, a peteca não é chamada de peteca, ela é chamada de volante ou bird. Os juízes. Nas competições oficiais, haverá um árbitro, um apontador, um fiscal e 2 juízes de linha. Vocês estão vendo aí como ela é complexa, mais bacana. Um monte de juiz que tem nessa quadra. Pronto. Então, nas competições oficiais tem o árbitro, o apontador, um fiscal e 2 juízes de linha. 2 juízes de linha, eu acho que o fiscal é esse aqui por aqui. Tá? A partida de badminton. Sorteado o campo ou o saque, o vencedor escolhe um dos dois, inicia o jogo pelo jogador central que dará o saque. Este deve ser dado de baixo para cima. Olha aqui nessa imagem aqui a raquete e olha aqui o volante, né, a peteca, como ela deve ser jogada. De baixo para cima. Então ele pega aqui de baixo para cima. De modo que a peteca passe sobre a rede, no mínimo a uma altura correspondente ao ombro dos jogadores adversários. No momento do saque, os atacantes adversários não devem se colocar na frente da linha de seu campo. A peteca deve ultrapassar essa linha média, no mínimo a altura dos ombros dos jogadores, e cair dentro do campo quando será o lance considerado válido. Então, ela tem que passar daquela área neutra, né, dos 3 metros que eu falei para vocês. Quando ela cair fora das linhas que limitam o campo ou passar uma altura abaixo da linha dos ombros dos jogadores, o saque não é válido. Aqui eu coloquei uma imagem de 2 tipos de saque. O saque simples, que é só 2 jogadores, um de cada lado, e o duplo, quando é em dupla. Então, quem está desse lado, vamos supor que o esquerdo, tem que sacar no direito. Quem está no direito tem que sacar no esquerdo. Também eles têm essa regrinha. Então, em relação à pontuação, conta-se um ponto e perde o saque toda vez que um grupo não rebater a peteca. Estilo um vôlei, não voltou a bola. Deixando tocar o solo dentro do seu campo, ou então quando um dos jogadores comete uma das seguintes faltas. Atenção. Bater ou tocar na peteca mais de 3 vezes consecutivas, então isso aí é lembrado o vôlei. Prendê-la entre os dedos contra o corpo ou qualquer objeto, também não pode. Arremessá-la além das linhas que limitam o campo, falta. Tocar o corpo ou a peteca na rede ou corda. Arremessar ou defender a peteca com as 2 mãos. Então, gente, continuando aqui que eu tive só uma participação especial. Faz parte, né? Ele está em casa. Arremessá-la além das linhas que limitam o campo. Tocar no corpo ou a peteca na rede ou na corda. Arremessar ou defender a peteca com as 2 mãos. Não pode. Tocá-la depois de rebatida 3 vezes no próprio campo sem ser devolvida. Então, ela também tem essa regrinha parecida com o do vôlei, só tem direito a 3 vezes no seu campo. Tocar com o corpo, solo ou qualquer objeto fora das linhas laterais, finais ou zona neutra. Passar a mão por cima da rede, deixar o campo sem prévia licença do árbitro. Também é falta. Então, deu pra gente entender um pouco aí como que funciona o badminton, né? E aí, galera? Opa.
Por que não tá passando? Pronto, passou. E aí eu tenho uma atividade para vocês, página 20 da apostila, e lá tem o nome trabalho avaliativo. Lá na caixinha de trabalho avaliativo vai ter um item que vocês não vão conseguir fazer porque a gente não está presencial. Mas o que der para fazer, façam, tá? Tem 3 itens, faça o primeiro e o segundo. Também valerá como nota. E aí vocês respondam o módulo 3 e próxima aula eu vou dar continuidade com o jogo de peteca, explicando um pouco das táticas desse tipo de jogo. O badminton, tá? Que ele evoluiu da peteca e hoje nós temos o badminton. Pesquisem em casa, procurem saber como que funciona. É um esporte maravilhoso, é um esporte olímpico, tem nas Olimpíadas. Então, quando vocês estiverem assistindo as Olimpíadas, que eu sei que todo mundo assiste, né? Os Jogos PAN, quando tudo voltar, então vocês já vão estar craque, tá certo? Uma frase para vocês que eu tenho. O exercício, ele não muda somente o seu corpo. Ele muda a sua mente, ele muda a sua atitude e ele muda o seu humor. Então, muito que importante, muito mais importante ainda, a gente fazer atividade física, algum exercício físico agora, né? Que a gente está em casa, a gente tem tempo para fazer isso, não tem, galera? Façam. Vocês viram a hashtag que eu coloquei na aula passada, eu na atividade física, marca o Colégio Pontes, você vai ganhar meio pontinho. Vai perder esse meio ponto? Não, né? Sei que vocês amam esporte, amam fazer atividade. Faz um alongamento, grava um bumerangue, usa a criatividade, como eu já falei. E bora lá. Bola pra frente, já já a gente se vê. Um beijo. Fica com Deus, tá bom? Já já a gente se encontra de novo. Tchau, galera.